Voltei, gente, com cabelo desse tamanho. Porque nos últimos vídeos, aquele agora está seco. Nos últimos vídeos estava úmido ou molhado. Então vamos lá. 17 coisas que eu aprendi em 17 anos de relacionamento. Vídeo 5. Tem muita coisa pela frente. Tenham projetos para o casal. Aproveitar que eu falei de dinheiro no último vídeo, e aí vai fazer bastante sentido isso daqui. Ó, gente, eu e o Robson aprendemos que ter projetos nos faz ter para onde olhar quando o negócio tá muito ruim. Tá? Isso aqui foi um meio da gente poder se resolver. Ou então, da gente ter um tempo para conseguir processar as coisas que estão acontecendo e voltar ao eixo. Primeiro que para mim e para o Robson nunca teve assim, a opção de divórcio, né? É claro, nós já falamos sobre isso, mas nunca foi uma coisa que a gente cogitou fazer. Porque eu falo por não ter tido necessidade, nunca ter acontecido nada tão grande a esse ponto, né? Mas essa questão de ter para onde olhar quando as coisas não estão bem é justamente para não chegar na necessidade de um divórcio. E a gente usa os projetos para isso, para ser esse alvo assim para onde a gente olha. E aí a gente tem sempre em mente que precisamos de um projeto de curto, médio e longo prazo. Se você algum dia já estudou sobre finanças, você sabe que ter projetos de curto, médio e longo prazo financeiros é aquilo que te ajuda a ter um controle maior sobre o dinheiro, né? É aquilo que facilita você não gastar tudo que você tem, que facilita você alcançar objetivos. Então, quando você traz isso para o casamento, é aquilo que facilita você ter para onde olhar quando as coisas não estão indo muito bem. Depois, é aquilo que facilita você alcançar os objetivos, né? Claro. E também você ter o que fazer com o dinheiro. Então, vai sempre estar ligando uma coisa a outra. Dinheiro e projetos, se você administra bem o seu dinheiro, você vai conseguir executar os projetos. É por isso que eu falei no último vídeo, que para a vida financeira do casal estar bem alinhada, você precisa ter pelo menos um projeto, que seja de curto, de médio ou de longo prazo. Então, nós criamos projetos assim que um é concluído. E isso dá uma satisfação tão grande, é tão gostoso você conseguir executar um projeto, né? Conseguir chegar até o final de um projeto de longo prazo, por exemplo. Nossa, é maravilhoso, é uma sensação de conquista. E isso veio do casal. Então, vocês juntos conquistaram isso, né? Então, eu aconselho vocês a sentarem e definirem um projeto. Aqui a gente tem uns de curto, de médio e de longo prazo. Nós temos os 3 projetos. Toda vez que a gente alcança um projeto, a gente coloca um outro no lugar. E isso é para manter vocês ocupados, né? Para vocês, quando tiverem um problema que está muito difícil de resolver, vocês não ficarem olhando um para o outro o tempo todo, né? E olhar e pensar, não dá, eu vou embora desse lugar que isso daqui não me serve mais. Vocês vão ter um projeto para alcançar. Você, em vez de direcionar o seu olhar para aquela pessoa problemática, para aquela pessoa que está com muita dificuldade de alinhar com você, você vai olhar para aquele projeto que vocês estão executando. E daí, gente, pode ser projetos de conquistas materiais, de conquistas emocionais, de educação dos filhos. Tudo pode virar um projeto, né? Um grande sonho, um grande plano, né? Então, você vai fazer isso exatamente como se faz num controle financeiro. Você vai pensar, o que eu quero alcançar? Qual é a intenção aqui do curto prazo? Então, no curto prazo a gente vou colocar algo aqui bem superficial, e tratando-se de casamentos. Curto prazo, a gente quer aumentar a frequência sexual. A frequência que a gente vai fazer amor. É uma coisa de curto prazo. Então, beleza, a gente vai fazer isso tantas vezes por semana, se você precisa fazer esse aumento aí, né? Tem muitos casais que passam anos juntos e começa o negócio a ficar complicado. Se precisar, que seja um projeto para vocês de curto prazo, aumenta a frequência sexual. É um projeto de médio prazo, né? A gente precisa mexer na casa, se você já for casado, né? Mas isso daí não é. É sim. Tem muita gente falando, não é projetos, isso é uma coisa, é uma obrigação. Não, gente, não é não. Muita gente está construindo tudo junto, então vocês precisam ir caminhando aos poucos e muitas vezes ter uma casa mais aconchegante, colocar portas nos quartos, fazer acabamento de piso é um grande projeto.
né? Então, um projeto de curto prazo, que dá para você fazer ali em um período curto, de 1 ano talvez, né? Não sei o que você precisaria fazer, mas constrói esse projeto. Ah, vamos mudar o piso da casa toda, um projeto em conjunto, né? E projetos de longo prazo, né? O que seria projetos de longo prazo para vocês? Filhos? Não sei, comprar uma fazenda, comprar um sítio para finais de semana, casar, fazer um casamento grande, uma festa grande, renovação de votos, né? Não sei o que seria um grande projeto para vocês, né? Pra gente aqui nós temos os nossos projetos. E isso é mais um alimento para o relacionamento. E a gente vive isso, né? Então, isso começou lá no início quando nós compramos o nosso terreno, né? O primeiro terreno que nós compramos e construímos a nossa casa. Foi o primeiro projeto que nós tivemos juntos, né? E depois veio a construção da casa. Logo em seguida, antes de comprar o terreno, a gente tinha o projeto de casar, né? A gente queria fazer o casamento. Que aí a gente ia casar só no civil, depois resolvemos casar, fazer festa, né? Então, era um projeto. Depois a gente veio com o terreno, compramos a casa e construímos. E os projetos foram vindo. Daí a gente ia mudar de estado, comprar um carro, né? Melhorar. Aí tem os projetos pessoais, né? Daí a gente tinha um projeto de ser mais romântico, eu comentei, né, que o Robson era romântico. Então, ele tinha esse projeto de ser mais romântico e eu tinha o projeto de ser a pessoa que reclama menos. Então, é um projeto do casal ali, mas faz parte, né? Então, todos os projetos da educação dos filhos, é um projeto grande isso aqui, já é um projeto da vida inteira, mas é um projeto, né? A gente quer ver as nossas filhas educadas, bem educadas, que saibam conviver em sociedade, que tenha maturidade emocional, e por aí vai, é boa educação. Então isso é um projeto para a vida inteira, faz parte. A gente sentou e conversou sobre isso, que queremos que esse projeto seja assim, a gente quer a educação delas assim, a gente vai estudar para saber como ensinar isso, e é um projeto de vida. Então tenham projetos juntos e também tenham projetos individuais. Em muitos vídeos vocês vão ver eu falando muito sobre isso, né? Sobre ter projetos, sobre ter coisas em casal e coisas individuais. Porque sim, a gente defende a individualidade do casal, né? Bem diferente da questão financeira. Vocês vão conseguir separar uma coisa da outra, né? Então, eu acho que vocês precisam ter, não, né? A gente tem projetos individuais. Então, eu tenho um projeto pessoal meu, e que ele sabe desse projeto, então ele me ajuda a alcançar esse projeto, e ele também tem os deles, então os dele, né? E aí eu o ajudo a alcançar isso, eu tô sempre ali com ele, o que ele precisar para que ele alcance esse projeto eu vou fazer. E isso vai facilitar para quando uma outra coisa que a gente aprendeu, né? Que é melhorar sempre para o outro, né? Então a gente está em constante evolução, nós estamos sempre melhorando para que o outro se mantenha interessado. Aí isso aqui é coisa para outro vídeo também. Então, tenha os seus projetos pessoais, tá? Tenha projetos que são para você como pessoa e que não individual, escondidinho, que só você vai ter acesso, não. É para você expor esse projeto ao seu parceiro, né? Que seja o namorado, né? Não sei quem está vendo se você é casado, não é? Mas que você consiga conversar sobre os projetos que você tem para você e que ele te ajude, o seu parceiro te ajude a chegar nisso, né? A alcançar esses projetos. E que também seja projetos de curto, médio e longo prazo. Porque aí você vai conseguir executar, você vai vendo cada conquista, vai se sentindo mais motivado para alcançar um grande projeto, tá? Então, ter aprendido isso antes, bem no início, não era algo que eu conseguia ver e falar, olha, nós temos projetos, né? Acontecia apenas, né? Sem nenhuma intenção. Mas ao longo do tempo, que você vai olhando para trás e observando, né? Muito importante que você sempre olhe para trás e observe o que você aprendeu, o que você fez de errado, né? O que não deu certo. E você vai vendo que, bom, eu já fazia isso daqui, mas não era proposital. Que bom, vou trazer isso agora para minha realidade de forma proposital. Então fazíamos muito isso sem saber a importância, sem saber que era tão bom. Fazíamos. E hoje a gente faz isso de forma intencional. A gente senta e conversa e define os projetos. Projetos de longo prazo eu acho que são os mais importantes, porque é aquilo que vai manter vocês dois ligados o tempo todo, né? Aqui em casa a gente faz praticamente tudo em volta desses projetos que a gente tem. Então, todos os projetos, eles estão em execução, né? Nada que está no papel.
Aí a gente, quando tem outras ideias, aí essas ideias vão para o papel até a gente conseguir executar aquelas ali. Mas se for projetos de longo prazo, precisam ser mudados o tempo todo, né? Constantemente você precisa fazer algumas alterações nesses projetos. A vida acontecendo, né? Acontecem coisas que você não estava prevendo. Então você vai fazendo as alterações que sejam necessárias, mas não deixem de planejar. Se você é uma pessoa que não está habituada a fazer planejamentos, né? Não tem nenhum projeto de vida, nunca fez um projeto, então comece com um projeto apenas simples, pequeno, não uma coisa muito robusta, nem muito difícil de executar. Junta, vocês dois sentam, conversem e façam projetos que seja uma coisa pequena. Não importa se é um projeto pessoal, emocional, se é conquistas materiais, tenha um projeto. Aí aqui entra um ponto importante de que vai depender da personalidade das pessoas, né, de quem você está convivendo, que pode dificultar muito as coisas, mas que é possível. Eu falo isso porque eu sou a pessoa do planejamento, eu sempre fui. De planejamentos extensos, se dependesse de mim eu ia planejar até o dia, né, o que ia acontecendo todos os dias. O Robson já é a pessoa do não precisa de planejamento, deixa a vida me levar. E no início, né, nós tínhamos essa dificuldade. Mesmo tendo conquistado as coisas que queríamos conquistar, nós se chocava. Porque eu queria ter planejamentos de curto, de longo prazo, de médio prazo, tudo muito bem engessado, bem definidinho, que precisava ser seguido exatamente como estava ali. Já o Robson defendia o fato de que a vida ela não é cíclica, ela vai te dar altas rasteiras e aquele projeto que você fez não vai dar em nada. Você não vai conseguir executar aquilo porque você não estava contando com tantas variedades, com tantas variações ali na vida que fez com que aquele projeto seu ficasse impossível. E daí é perda de tempo e te causa muita frustração. Esse era o pensamento do Robson. Então a gente sempre brigava, a gente sempre se desentendia nesse ponto, de que eu queria que as coisas fossem bem planejadas e ele deixa a vida me levar. A gente não conseguia chegar no fato de que podíamos alinharem as coisas, né? Eu não precisava nem ser 8 ou 80 e também não precisava ser só, né, deixa a vida me levar, que as coisas aconteçam. A gente poderia encaixar uma coisa na outra. Até isso acontecer, a gente tinha muitos conflitos. Porque daí ele deixou pra lá e ele falou, tudo bem, você quer organizar até o que você vai comer? Tudo bem, pode fazer isso. Eu não vou me importar se você fizer, mas eu não faço questão. Beleza. E eu fiz isso, né? Eu fui lá, eu planejava, mas não dava certo. É muito óbvio que não dava certo, que pra ele não fazia sentido. E eu organizando e executando, eu não sou uma pessoa sozinha, então tinha que ser a execução mútua, né? Nós dois tínhamos que estar alinhados com aquilo. Então ficamos um tempo nesse bate e volta, né? De que planeja, que não planeja. Um momento da vida eu abri mão também, falei, então não vamos planejar. Foi muito difícil pra mim. Daí eu não planejava e ficava quase que doente, porque não é uma questão de rotina, tá? Eu falo assim, vou dar um exemplo aqui específico. Aniversário que teria que fazer, por exemplo, aniversário da Bela. Eu queria planejar, eu sabia que, eu já sabia que nós não íamos fazer aniversário de 1 ano, mas faria de 2. Aí no aniversário de 1 ano, eu já queria estar planejando o aniversário de 2. Eu começava a planejar, e pro Robson, 2 meses antes, tendo dinheiro, dava pra fazer, não precisava disso. E aí eu comecei a abrir mão desse planejamento, mas eu ficava assim, aflita. Era difícil pra mim. Eu ficava ansiosa, eu ficava nervosa, eu achava que ia dar tudo errado. E acabava dando, porque eu ficava, né, nesse ímpeto de que vai dar errado, não vai dar certo. Acabava que eu não me empenhava em fazer dar certo o suficiente, porque eu achava que ia dar errado e dava mesmo. Então, a gente levou um tempo pra conseguir alinhar isso. Não foi também, nossa, como eles são perfeitos. Deu muito errado, deu muito errado. A gente teve uma certa dificuldade de alinhar esses planejamentos de projetos, justamente porque a gente estava relutante de que era necessário ter um bom planejamento de longo, de curto, de médio prazo, e para ele, tudo bem, deixar para mais próximo, se tiver dinheiro as coisas acontecem. E também a vida é assim, né? Se não der certo, se não tiver que dar certo, não vai dar. Não adianta tanto planejamento. Esse era o pensamento único e exclusivo dele e o meu. 8,80 pra mim ou 8,80 pra ele. E era isso. E obviamente isso não ia dar certo, né? Aí aos pouquinhos ele foi vendo que alguns planejamentos funcionam. É bom você ter uma previsão do que fazer. Né? E eu fui vendo que não funciona você querer deixar tudo engessado, anotado, milimetricamente medido ali. Isso aqui vai acontecer assim, assim, porque realmente a vida não é assim.
A vida acontece, a vida, ela te faz, né, constantemente errar, constantemente ter que mudar o curso, fazer uma rotatória, tudo, o tempo todo isso acontece. Então eu comecei a entender que tá bom, não é tão ruim assim não planejar tudo. Tem coisas que pode ser, né, feitas mais tranquila, que pode ver o que dá, né, se vai dar certo ou não. Tem coisas que dá. Então a gente conseguiu achar um equilíbrio. Eu defendo que nem tudo sempre tem que ter equilíbrio, né? Tem coisas que tem que ser desequilibradas nisso. Mas nesse ponto a gente achou um equilíbrio, né? E o equilíbrio foi, a gente tem os planos, né? A gente construiu planejamentos de curto, de médio e de longo prazo, mas com a abertura gigantesca de que aquilo pode não acontecer, ok se não acontecer. A gente entende que agora é o esperado, que algumas coisas não dê tão certo assim, e que quando não der certo, é um sinal de que que o nosso plano não estava tão bom assim, que a gente pode mudar, né? Que a gente pode fazer um outro plano em cima daquilo que deu errado. Então, assim, a gente sempre tem projetos junto do casal, os projetos individuais, sempre temos, a gente sempre planeja algumas coisas para que elas aconteçam, mas a gente tem também essa liberdade de mudar, de não planejar algumas coisas, de deixar certas coisas acontecerem naturalmente. E, inclusive, né, agora eu estou fazendo isso. Eu não tenho um canal planejado, né, não tenho coisas muito bem definidas, muito bem escritas, roteiro, né, edições, fotos que eu vou fazer de filmar. Então eu tiro o print aqui do vídeo para colocar aí uma capa interessante. Então eu já estou habituada a fazer isso, coisa que não é natural minha. Né? A minha natureza é fazer as coisas muito bem organizadas, nesse sentido de anotar, muito bem planejadas, muito bem pontuadas ali, para que eu consiga executar. Esse é o meu natural. Com a convivência, é o que eu falo, relacionamento é um período, é um terreno fértil. Com a convivência com meu marido, eu aprendi a ser mais flexível e com certeza isso me trouxe resultados muito melhores. E ele também aprendeu a ter um pouco mais de planejamento e ver que sim, você tem bem mais resultados do que deixar acontecer, né? Então fica aqui esse aprendizado que nós tivemos. Espero que te sirva de alguma coisa, né? Para mim vai servir quando eu precisar revisitar, quando eu precisar, estiver meio perdida e precisar saber o que eu aprendi ao longo desse tempo, eu vou poder ver esse vídeo aqui e saber que sim, é importante ter um pouco mais de flexibilidade, tanto quanto ter projetos já definidos para executar ao longo da vida. Então, até mais!